Ok, vamos fingir que a gente tá nos anos 2000. O mundo era um pouco diferente, a internet era um pouco diferente e o futebol também. Era o auge desse cara, que trazia junto com ele um estilo de jogo que tinha áreas de movimento cultural. Picasso representa o cubismo, Monet o impressionismo, o Romero Brito representa esse estilo aqui, e o Ronaldinho era a encarnação viva de um negócio que ficou conhecido no mundo como Joga Bonito, cujo nome tinha sido tirado de uma série de campanhas publicitárias da Nike. A ênfase era a magia de um tipo de futebol que parecia realmente uma performance de arte. Quando eu era criança, eu era viciado num jogo de videogame chamado FIFA Street, que permitia com que eu me sentisse vivendo nesse mundo. Por isso não foi muita surpresa quando esse foi o pódio da premiação de melhor do mundo da FIFA em 2004. O Ronaldinho, claro, levou o troféu na premiação daquele ano, foi o primeiro dele, mas ele não foi o único jogador brasileiro premiado naquele evento. A FIFA tinha decidido ampliar a premiação para outras modalidades pela primeira vez. Junto com o Ronaldinho, outro cara também ganhou o troféu de melhor do mundo. Aos 27 anos, o Falcão era o representante desse futebol arte no salão. Essa cerimônia foi poucos dias depois do fim da Copa do Mundo de futsal. Não tinha sido uma campanha incrível para o Brasil, que caiu nas semifinais para a Espanha, mas o que o Falcão fez dentro de quadra assombrou todo mundo. O jornal Globo tentou reproduzir por fotos um gol absurdo que ele fez contra a Tailândia, que expandia os limites dele no imaginário do torcedor. Falcão de novo, a carretilha e o voleio na medida certa contra a Tailândia, Wander. Esse é o gol mais bonito do Mundial. Com certeza o mais bonito do Mundial. O prêmio de melhor do mundo era a coroação de um cara que tinha se cristalizado nos últimos anos como representante desse futebol arte no salão. 10 dias depois dessa festa que colocou o Falcão no topo do mundo do futsal, ele deu uma entrevista anunciando que ia abandonar o esporte. Porque um atleta que conseguiu chegar ao ápice da carreira no futsal abandona o certo pelo duvidoso. Eu sempre pautei a minha carreira por objetivos. Por exemplo, eu sempre quis ser o melhor do mundo do futsal. As pessoas me diziam que eu já era, mas eu queria que isso fosse oficial. Agora é. A minha vida é assim. Eu sou ambicioso e corro atrás. Você tem noção da expectativa e da polêmica que vão recair sobre você? Ainda não. Eu sei que eu sou um ídolo no futsal, sobretudo entre as crianças. É como o Robinho. Todo mundo, independente do time que torce, gosta de vê-lo jogar. Nesse vídeo, a gente volta até 2005 para revisitar o trauma de toda uma geração que não conseguiu ver o Falcão brilhar nos campos como ele brilhava no salão. A passagem dele pelo São Paulo. Aqui nesse canal, a gente passeia por diferentes épocas. A gente já foi a praticamente todas as décadas desde o começo do futebol no Brasil e no mundo. E se tem uma coisa em comum entre todas elas, é a importância de roupas que não te deixem na mão e que ainda te deixem estiloso e confortável. Tipo essa daqui da Insider, a nossa fiel parceira aqui do canal, que pediu para avisar que setembro tá acabando, mas setembro é o mês do cliente. Então se você vira e mexe ver anúncios da Insider como esse por aí e se pergunta se vale a pena testar, o momento é agora. O site está cheio de descontos que podem se juntar aos 15% off que você ganha utilizando o meu cupom, o Por Onde Andrei. Se você escanear esse belíssimo QR Code que eu coloquei aqui no canto da tela com um dinossauro no meio, você vai direto para o site da Insider já com o cupom aplicado no carrinho. Ou você pode clicar no link que está na descrição, que dá no mesmo. Eu confesso que eu tenho usado ultimamente muitas roupas da Insider e recomendo vivamente. Então se você se pergunta, você vê esses anúncios, né? Você se pergunta, putz, mas será que é bom mesmo? Esse é o momento de você testar. Aproveita lá, corre lá, coloca o meu cupom, garanta o seu desconto, porque setembro é o mês do cliente e é a sua grande chance. Valeu, Insider, tamo junto! A gente vai falar de uma história que está completando 20 anos em 2025. São 20 anos sendo uma das histórias favoritas dos programas de entrevista e dos podcasts brasileiros. O que mais tem é vídeo, seja do Falcão explicando o que aconteceu, do técnico Emerson Leão, o grande vilão do filme, falando a versão dele, e de um monte de outros personagens dando a sua opinião. Mas antes de reconstruir a história do Falcão no futebol de campo, a gente precisa voltar um pouco mais. Até um outro melhor jogador do mundo de futsal, que teve uma aventura parecida um pouco antes. O Grêmio contrata um craque de futebol de salão que promete repetir no campo o sucesso nas quadras. O Grêmio ofereceu R$15 mil por mês para que Manuel Tobias, aos 24 anos, passe para o campo o sucesso das quadras. Aqui no Grêmio, Manuel Tobias vai atuar pelo meio-campo. Nova posição que lhe garante que no novo local de trabalho vai fazer muito mais sucesso do que fez no futebol de salão. Sem dúvida, a facilidade vai ser maior no campo. Manuel Tobias era um cracaço do futsal. No campo, ele participou do time do Grêmio que ganhou a Copa Renner em 1996 e chegou a fazer até gol, mas acabou voltando às quadras em menos de 4 meses. Em 2001, outro promissor jogador do futsal brasileiro quase seguiu os passos do Manuel Tobias. Com a indicação do ídolo palmeirense Ademir da Guia, Falcão fez 2 semanas de testes no Alviverde. Eu não posso também
largar o futebol de salão de repente para ficar um mês em experiência, porque eu tenho meu salário, tenho meu contrato com o futebol de salão e tem que ser uma coisa assim certa. A aprovação veio com Marco Aurélio, na época técnico do Palmeiras. E quando ele esteve lá no Palmeiras, era um jogador que poderia criar, mas levaria um certo tempo. Mas a decepção veio com a mudança da comissão técnica. Com o tempo esgotado, dado pelo Banespa, Falcão nem chegou a trabalhar com Celso Rotti, nem chegou a assinar contrato com o Verdão. No ano seguinte, ele tentou de novo e apareceu na Portuguesa. Eu quero jogar de meia de ligação, né, meia atacante. O Edu, a ideia dele é essa também, me deixar solto para criar as jogadas. A gente vai conversar bastante durante esses treinos com bola para ver o que ele quer, o que eu quero, a gente entrar num acordo. E mais uma vez o sonho foi por água abaixo. Da Portuguesa, Falcão saiu atirando contra o técnico Edu Marangon, que, segundo o craque, quis derrubá-lo. O Falcão não era só famoso, ele era o símbolo de um jeito de jogar que encantava todo mundo, numa época em que o planeta inteiro olhava para o Brasil em busca de futebol arte. Por isso, quando São Paulo anunciou que ia buscar esse cara no salão, todo mundo ficou de olho para ver o que ia acontecer. O meu irmão, ele trabalhava arrumando computadores em escritório. E meu irmão foi no escritório do Marcelo Portugal Gouveia, que era o presidente do São Paulo, sem saber que era o Marcelo Portugal Gouveia, e Marcelo Portugal Gouveia sem saber que era meu irmão. E eu tava na Copa do Mundo de 2004, que tudo que eu pensava naquele campeonato acontecia e passou na TV aberta e foi uma exposição muito grande. E sempre que meu irmão arrumava o computador, ele entrava no meu site na época para ver se estava bom. Aí ele entrou no meu site, Marcelo Portugal Gouveia, saiu e falou, pô, sou fã desse cara. Meu irmão falou, é meu irmão. Ele falou, prazer, eu sou Marcelo Portugal Gouveia, presidente de São Paulo. O seu irmão, quando voltar o torneio estava sendo na China. Quando ele voltar, ele pode ir lá no CT nos visitar. Quando eu voltei, eu fui no CT do São Paulo. A imprensa toda virou do campo e começou a me filmar. E os jogadores agoniados para tirar foto comigo, os jogadores do campo. E aquilo assustou o presidente. Caramba, não sabia que ia ser tanto assim. Aí no final ele me levou na sala dele e tal. Pô, legal. Você jogaria no São Paulo? Eu falei, claro que eu jogaria no São Paulo. Sabia que ele tá falando a verdade? 2 dias depois de ver o Falcão conquistar aquele troféu de melhor do mundo, o time da Malve fez uma carreata na cidade de Jaraguá do Sul para mostrar à cidade o troféu que tinha conquistado da Copa América. O craque da equipe, o Falcão, não participou. Ele estava descansando em São Paulo, onde ia passar as festas de fim de ano. O interesse do São Paulo ficou público no dia 27 de dezembro de 2004, quando o presidente Marcelo Portugal Gouveia deu uma entrevista para a Rádio Globo. Acertamos a vinda dele para o São Paulo. Evidentemente que é uma experiência. Ele ganhou tudo o que poderia no futsal, agora vai tentar no campo. Eu não vou dizer nada pro Leão, vai depender dele. O Falcão era uma aposta pessoal do presidente, que ficou sabendo das passagens frustradas dele por Portuguesa e Palmeiras, mas não se incomodou, porque agora ia ser diferente. Informei-lhe a respeito de suas passagens por Palmeiras e Portuguesa e fiquei convencido de que em nenhum destes momentos foi dada a oportunidade para ele jogar. Mesmo sendo ídolo no futsal, ele ficou assustado com a exposição que estava tendo. Craque do futsal já começa a sentir o gostinho da fama. Estou sendo parado a todo momento nas ruas, até por torcedores de Corinthians, Palmeiras e Santos. Todos têm me dado a maior força, é impressionante. Sei que não vai ser assim eternamente, mas darei o máximo de mim. Quem não ficou muito feliz foi a galera do futsal, que tinha perdido o grande embaixador da modalidade. O primeiro impasse era a rescisão de contrato dele com a Malve, o seu time de futsal. A diretoria ameaçava entrar na justiça contra o Falcão, firme na decisão de cobrar a multa. O Carione Pavanello era diretor do time e ficou indignado. Disse que tinha certeza que ele não ia jogar no campo e que assim que ele assinasse com São Paulo, ia entrar na justiça para buscar os direitos. Talvez ele tenha esse sonho, só que ele tá com 28 anos e não tem mais tempo de se transformar em um fenômeno no gramado. Tenho certeza que daqui a pouco ele volta atrás na decisão. A outra questão que estranha Pavanello é o fato de o acerto com São Paulo ser de 6 meses. Só para se adaptar ao campo, ele vai levar uns 3 ou 4. E tem outra, vai ganhar menos do que aqui. Dá pra entender? O Marcelo Portugal Gouveia era mais pragmático. Não vamos pagar multa nenhuma. Vamos registrar o atleta na Confederação Brasileira de Futebol e eu te garanto que lá não tem nenhum outro registro do Falcão em outra equipe de futebol. Aquela entrevista que ele deu pro jornal o Globo foi no dia 30 de dezembro. Quero chegar à seleção. Eu não vou entrar no jogo com a preocupação de dar um lençol, uma carretilha. Mas também, se eu puder fazer isso, por que não? Eu vou calar a boca de todo mundo. E a multa de 400 mil que o Malve Jaraguá do Sul quer cobrar. Isso eu cuidarei pessoalmente. O São Paulo não tem nada a ver com a história. Eu conheço bem o pessoal de lá e tô certo que tudo vai ser resolvido. O pessoal até ia usar a marca deles aqui para compensar essa multa. Eu seria uma espécie de garoto propaganda. Você assinou por 6 meses. Porém, especialistas dizem que é necessário prazo em torno de 4 para você reunir as condições físicas e fisiológicas para encarar o campo. Não é estranho? Eu acredito que não, pois eu não penso em começar a jogar apenas quando tiver 100%. Ao mesmo tempo em que eu treino, posso jogar. Claro que no começo, 15, 20 minutos, e depois vai aumentando. Então você pensa em disputar o Campeonato Paulista? Claro, minha ideia é estrear já no Paulista.
E qual é a sua posição? Um meia de ligação. Aliás, eu admiro muito o estilo do Ricardinho, que com 2 toques na bola se torna o melhor da partida. O Falcão chegou ao São Paulo junto com 2 jogadores que eram menos famosos do que ele, os volantes Josué do Goiás e Mineiro do São Caetano. E chegou prometendo justamente o que não se esperava dele: seriedade. Disse que só ia driblar quando necessário e que não ia menosprezar o adversário nunca. E citou como exemplo negativo o Tevez, que tinha gerado repercussão ao fazer isso aí contra o Brasil na final da Copa América. O Tevez vai arrumar confusão. E logo na chegada, pegou nele um apelido que ia marcar essa passagem pelo São Paulo. O atleta do presidente, né? Jogador do presidente. Era uma forma passivo-agressiva de dizer que ele tinha sido contratado sem o aval do treinador, o Emerson Leão. Em 2005, o Leão já era um treinador bem experiente, para dizer o mínimo. Ele tinha uma carreira de 15 anos e já tinha passado pela seleção brasileira. E tinha também a fama muito bem construída de ser um cara autoritário e difícil de lidar. Numa entrevista de 1998, quando treinava o Santos, ele respondeu algumas perguntas sobre o seu método. Diz que ser bonzinho só funciona por 24 horas, que técnico precisa ser honesto. Todo líder bate de frente com muita gente. Segundo o Falcão, eles tinham conversado brevemente. O Leão tinha dito que assistia futsal por causa dele. Não era só o Leão. Nessa época, todo mundo queria ver jogo de futsal para ver o Falcão jogar. E essa expectativa, claro, passou para o São Paulo. A comissão técnica ficou preocupada que essa exposição pudesse atrapalhar a adaptação dele e orientou a assessoria do clube a dar uma segurada nos holofotes. Se adaptar, aliás, era um processo difícil e lento. O jornal A Tribuna acompanhou o primeiro coletivo dele e usou palavras bem duras. Uma lástima, perdido, correndo atrás da bola sem guardar posição. Disse que pelo menos foi voluntarioso, que chegou a trombar com o Leão correndo de costas e que mostrou pouco jeito para disputar bola de cabeça, um fundamento que inexiste no futsal. Com esse plano de poupar o Falcão do assédio, o São Paulo foi estrear no Campeonato Paulista contra o Ituano. O Leão promoveu a estreia de Josué e de Mineiro, mas deixou o terceiro elemento no banco. O Globo Esporte apurou que no jogo de estreia do Paulista contra o Ituano, o jogador sequer seria relacionado. Leão queria que ele tivesse mais tempo para se adaptar aos gramados, mas houve uma determinação do presidente para que ele ficasse pelo menos no banco de reserva. O problema é que se a ideia era diminuir a vontade do povo de ver o Falcão jogando, o efeito foi o contrário. O Morumbi é novidade, o gramado é novidade, o banco é novidade. São 80 minutos como mero espectador. Leão chama e Falcão vai para o jogo. Entra em campo para realizar um sonho antigo. A arquibancada faz festa, como se fosse outro gol. Como se fosse um velho conhecido. Logo no primeiro passe, Falcão deixa grafite na cara do gol. No segundo, faz uma jogada de letra. Seria um belo gol. Não esperava ser relacionado, muito menos entrar em campo, e ficou surpreso por ter conquistado a torcida em apenas 10 minutos. Aconteça o que acontecer daqui para frente, dando certo ou não, vou agradecer muito à diretoria do São Paulo, ao presidente, ao treinador e à torcida. Eu acho que esse momento de hoje não vai apagar nunca para mim. O que vai acontecer daqui para frente nós vamos ver, mas o dia de hoje nunca vai ser apagado. O São Paulo venceu o Ituano numa noite em que a estrela foi Falcão. O treinador me apoiou e acho que dentro das condições a estreia foi legal. Quem não ficou muito empolgado foi o sempre pé no chão, Emerson Leão. Logo depois do mini show do Falcão, ele disse que o time ainda precisava contratar um meia armador. O jogo seguinte ia ser contra o América em Rio Preto. E o Leão escolheu uma forma curiosa de elogiar a nova dupla de volantes, o Josué e o Mineiro. Eles são daqueles jogadores que não fazem marketing, mas têm grande produtividade. Pra mim, que sou técnico, tá ótimo. O São Paulo venceu num jogo cheio de gols. Olha aí o Finazzi fazendo um hat-trick pelo América. E como era de praxe nesse time do São Paulo, um golaço de falta do Rogério Ceni, um outro golaço do Cicinho. Esse time do São Paulo era muito bom. Mas o lance importante pra gente desse jogo não foi um gol. E talvez não esteja nem nos melhores momentos. Contra o América em Rio Preto, o coro das arquibancadas se repetiu. Leão atendeu e Falcão entrou em campo aos 34 do segundo tempo. Mas a atuação não foi a mesma. E uma bicicleta mal sucedida foi o ponto da discórdia. Não, foi bonita. Só que ela estava fora da área. A área do futebol de campo é muito longe. O São Paulo emendou a terceira vitória seguida quando Diego Tardelli fez os 2 gols contra a Inter de Limeira. A torcida, claro, começou com os gritos de Falcão. Falcão entrou? Entrou.
Opa, o jogador do presidente, segundo o Leão. Entrou aos 35 minutos. Pouco conseguiu acrescentar a partida. No começo de fevereiro, parecia que os ventos iam ficar a favor do Falcão pela primeira vez quando ele recebeu o colete de titular num treino. Treinou no meio de campo, no lugar do Welber. Ele tinha sido pego de surpresa com a chance e ficou feliz. Independentemente de Falcão ser ou não titular, ele já considera essa experiência completamente diferente do que havia acontecido no Palmeiras e na Portuguesa. O carinho é outro. Não dá nem pra comparar. No São Paulo, eu tenho um planejamento voltado exclusivamente pra mim, mas durou pouco. No dia seguinte ele voltou para a reserva. A estreia internacional do Falcão como jogador de futebol veio no começo de março. Se va Danilo entre silbido y aplausos. E ingresa con el número 12, Alessandro Rosa Beira. Le dicen Falcao. Acaba Falcao. Depois do jogo contra a Universidade do Chile, as rusgas começaram a aparecer. O Leão dizia que queria ver o Falcão driblando mais, mas ele preferia ajudar na defesa. Eu realmente fui ajudar a defesa. Foi um pedido do grafite. Ele manteve o otimismo e prometeu que a partir dali ia driblar mais. Ele só fica no São Paulo se puder dar retorno ao clube e se tiver o meu aval para continuar, disse o Leão. Precisa acostumar com isso também, de ser marcado individualmente. E o gol do futebol de salão com o drible fica perto. O gol do futebol de campo, com o drible, falta 50 a 40 metros para chegar ainda. O tempo foi passando e o São Paulo vencendo jogos. Foi num empate contra o Santos que eles conquistaram o título paulista por antecipação. Todo mundo estava muito feliz, mas o Falcão tinha desaparecido completamente, mesmo com os pedidos da torcida e com uma comunidade de apoio a ele no Orkut. No começo de abril, na metade do contrato, ele tentava manter o otimismo quando foi escalado para jogar um jogo-treino contra o Nacional e foi muito bem. Deu uma assistência perfeita, outros bons passes e um chute a gol. O São Paulo já tinha sido campeão, mas ainda tinha algumas rodadas pela frente porque o campeonato daquela época era assim. Isso parecia uma oportunidade perfeita para que ele finalmente pudesse começar um jogo como titular. Contra a Ponte Preta, foram 15 minutos em campo com o script de sempre. O Leão atende aos apelos da torcida e coloca Falcão. Substituído, o Meia Souza sai de campo vaiado. Mais uma vez, com apenas 15 minutos para jogar, Falcão não tem muito tempo para mostrar seu futebol. A melhor jogada é este cruzamento para a área, que Luizão não alcança. Por isso que eu tenho que escutar coro de Falcão no meu ouvido toda hora. Até que 4.000 pessoas foram a Mojimirim assistir o último jogo do São Paulo pelo Campeonato Paulista. Viram uma manifestação de apoio ao grafite, que tinha sofrido um caso de racismo no jogo contra o Quilmes, e tiveram uma surpresa. Uma surpresa que o Falcão também teve. Dei a notícia de última hora para evitar um fluxo de informações na cabeça dele. O São Paulo venceu por 2-1 e o finalmente titular Falcão foi substituído no intervalo e recebeu críticas públicas do técnico. Ele perdeu 2 gols e poderia ter se movimentado mais. No segundo tempo, eu troquei a sua técnica pela velocidade na frente e o time melhorou. No dia seguinte ao jogo em que Falcão foi titular pela primeira vez pelo São Paulo, a Malve anunciava o retorno do ídolo Falcão ao seu time de futsal. Ele tinha se reunido com os dirigentes na sexta-feira antes do jogo e acertado tudo. E disse que o relacionamento com o treinador do São Paulo tinha feito ele repensar o rumo da carreira. Com tudo acertado, ele foi a São Paulo fazer o anúncio oficial de que ia sair e decidiu falar. Ele não tem sentimento, dispara Falcão em uma longa entrevista para a Folha de São Paulo. Isso aqui vale a pena ler. Você se sentiu perseguido pelo técnico Emerson Leão durante o tempo em que esteve no São Paulo? Ele se sentia incomodado sempre que falavam no meu nome. Não sei por que isso. Teve um treino em que tinha que tocar a bola para ele e esperar o seu cruzamento na área. Todo mundo errando passe, eu não. Depois do primeiro erro, repeti a jogada do treino, mas ele chutou a bola pro outro lado do campo e me disse: "Olha o passe que você me deu, olha que bonito, que gostoso. Agora vai atrás da bola." Em seguida, os outros continuaram errando e ele não falou nada para ninguém. É difícil, né? A má vontade comigo era muito nítida. E como era trabalhar com o Leão diante desse comportamento? Eu cheguei a ficar deprimido, passei noites sem dormir por causa disso. Chegava em casa, brigava com meu filho, não conversava direito com a minha mulher. Tudo isso por causa de uma pessoa. Isso não é vida. O futebol tem um glamour muito grande, mais do que o futsal, mas na vida você não leva nada disso. Eu vou voltar pro futsal, onde eu sou feliz e valorizado. Você não tem medo da repercussão que as suas declarações vão tomar? Ele vai me esculhambar, com certeza. É só isso que ele sabe fazer, esculhambar os outros. É o meio de defesa dele. Mas eu não tenho medo, não. Eu vou seguir a minha vida. Ele vai me menosprezar, vai menosprezar o futsal, falar que é um esporte menor. Mas isso não tem importância pra mim. O fato de você ter chegado ao clube como jogador do presidente influiu nessa situação, isso é a coisa mais ridícula que existe. Mas a gente sabe que ele é assim. Tem que ser o que ele quer, do jeito que ele quer. Eu vim pelas mãos do presidente e tenho certeza que eles, os dirigentes, têm confiança em mim. Eles sabem que eu sei jogar bola. Eu acho que eu não tive chance nenhuma, nem oportunidade nenhuma. Mas eu via eu jogar 10 minutos, 15 minutos e ser denegrido. Coisa que podia ser resolvida internamente, como era com os outros jogadores. Então eu segurei muito tempo isso, porque eu via jogadores não rendendo bem 90 minutos vários jogos, que é normal,
e sendo elogiado publicamente e cobrado dentro do vestiário, como eu acho que tem que ser. O curioso é que naquele dia não foi só o Falcão dizendo que ia sair do São Paulo do nada. Campeão paulista e fazendo boa campanha na Libertadores, o técnico Leão surpreendeu a todos e anunciou que não treina mais o São Paulo. Já o técnico Leão assinou por 8 meses com o Vissel Kobe do Japão. Ele explicou que é uma dívida de gratidão com um dirigente deste clube e que amigo dele, foi ex-jogador dele quando ele atuava no Japão, quando ele foi treinador no Japão. Sem o Leão como empecilho, a diretoria do São Paulo até fez uma proposta para o Falcão ficar para ver se com o próximo técnico ele teria um pouco mais de sorte. Mas ele já tinha tomado a decisão e voltou mesmo para o futsal. Foram 7 jogos oficiais, ou pelo menos participação em 7 jogos oficiais, e na galeria de títulos, tá lá, campeão paulista e campeão da Libertadores pelo São Paulo. Se por um lado foi frustrante ver um cara com todo esse talento não poder jogar no futebol de campo, por outro, foi o que permitiu ao Brasil voltar ao topo do mundo do futsal mundial. Eu não tenho nada com ele. Nunca. Ele era um menino educado, nunca discutimos nada, apenas não jogou, porque eu não escalei. Era o meu direito, eu era o treinador. Nunca conversou comigo sobre nada, onde você prefere jogar, onde você vai aqui, acho melhor você... Nunca teve uma troca de palavra. Não, nunca. Então o fato é que você não queria que ele viesse. Não queria não. Ele não jogava futebol de campo. O Falcão não é jogador de campo. O Leão até sempre me dá moral como jogador de futsal, sempre. Pra mim é um gênio, pra mim é isso, pra mim é aquilo, mas no campo não dá, porque ele tem que dar a resposta porque eu não joguei. E ele sempre vai falar de mim. No final eu pus um pouco pra jogar, pra fazer parte de tudo aquilo, né? Depois eu fui embora pro Japão. Você respeitou a história dele. Ele continuou. O que eu tenho com isso se ele não jogou mais do que aquilo? Tenho o máximo respeito por ele, como treinador, como jogador, mas comigo eu acho que pegou o lado que o presidente fez e ele jogou pra mim. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, como sempre, que você deixe o seu like e se inscreva no canal. A gente tá crescendo e se aproximando perigosamente dos 100 mil inscritos. Então confira se você tá inscrito, se você não tiver, clica aí, que ajuda muito a gente. Se você gostou, é muito possível que você goste de me seguir nas minhas redes sociais. Se eu editei certo, está aparecendo aqui na tela. Pode ser desse lado aqui. Eu tenho Twitter, Instagram e TikTok, e lá eu publico histórias como essa, só que mais curtinhas e na vertical. E já que você já viu tudo, aproveita e vê outros vídeos desse canal. Eles são bem parecidos com esse, mas falam de outras histórias. Eu vou deixar aqui no cantinho o último que eu publiquei antes desse. Ela é uma história que talvez você não conheça, a de quando o Pelé da Jamaica jogou no Náutico de Pernambuco. Clica aí, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa história. Um abraço, tamo junto. Agora vamos editar este vídeo. Deus.